Falou alguma coisa? Não, o Tercílio falou bastante sobre a carreira dele, né, sobre essa área de atuação como médico e tal. E eu queria saber, assim, né, para o seu mandato, você pretende, quais são os as suas ideias, quais são os seus projetos para essa área, né, que está mais relacionado com a sua carreira profissional mesmo? As propostas de candidatura a prefeito, né? Isso. Olha, a gente tem uma história longa de vida aqui em Londrina, a ligação desde os 3 anos de idade aqui. A gente tem uma história longa também como médico, né? Uhum. Como profissional. Trabalhei quase 40 anos no HU, médico, professor dos alunos de medicina, diretor do hospital. Então a gente tem uma história, e tem uma história política também aqui na cidade. Sim. Então isso me fez agora me credenciar para disputar a eleição aqui em Londrina. Quis disputar no passado, mas não foi possível, porque sempre tinha um outro candidato que era deputado federal e que ocupou as vagas quando eu era vereador, e que acabou não dando certo. E agora a gente teve a oportunidade, estou saindo candidato. Nós temos desafios enormes. A cidade de Londrina é uma cidade linda, maravilhosa, é uma cidade que a gente gosta. Pé vermelho. Teve avanço, mas é uma cidade que nós temos muita pobreza ainda. Vixe. E que nós precisamos realmente enfrentar os desafios. O que eu quero para Londrina? Eu quero cuidar de Londrina, como eu sempre cuidei. Passei a minha vida toda cuidando de gente, cuidando das pessoas. E eu quero ser prefeito para ser gestor, para cuidar da cidade, para cuidar das pessoas e enfrentar os desafios que nós temos. Saúde, por exemplo. Uma dificuldade enorme. Hoje, um dos maiores desafios que nós temos aqui é na área da saúde. Isso aqui já foi uma grande referência para o Paraná, para o Brasil. O HU mesmo, né? É referência pra caramba. E muita gente não sabe que o SUS nasceu em Londrina. É mesmo? Sim. Rapaz, acho que nem eu sabia também, não. Conta mais isso. O SUS nasceu aqui na Universidade de Londrina. Foi gestado aqui na Universidade de Londrina. Uma outra coisa que as pessoas não sabem, a universidade também é tão importante, por isso que eu sempre defendo as universidades. Quando eu era estudante aqui de medicina em Londrina, surge um profissional que vem de São Paulo, chamado Nelson Rodrigues dos Santos, que ele tinha uma nova filosofia para o novo médico que ia se formar. Porque, tradicionalmente, o médico era para atender em hospital, para atender nas suas clínicas, né? E não era para atender em unidade de saúde. Não existia unidade de saúde. A primeira unidade básica de saúde, o primeiro posto de saúde do Brasil, surge aqui em Londrina, num bairro aqui chamado Vila da Fraternidade. Depois vai para Paiquerê, para Irerê, e depois, com os novos prefeitos, se expande. Isso virou um modelo a nível nacional. Expandiu para todos. Rapaz. Até aquela época, toda cidade só tinha um posto de saúde central. Basicão lá. Que nem tem ali. Tem um clínico geral ali, só para... Um clínico geral, um pediatra, um ginecologista, para atender as endemias, tuberculose, hanseníase, e não tinha. E isso foi a base da sustentação do SUS. Lógico que tinha, junto com isso, todo um movimento sanitário, e isso é implantado a partir quando é feita a redemocratização, com Zé Richa aqui, com vários governadores, e o Paraná foi um dos precursores. Foi o lugar, a primeira experiência, aqui no Paraná e na Bahia. E aí se espalhou o SUS, né? Que foi a grande porta aberta. Esse é o diferencial. O SUS, ele é hoje a maior conquista social dos últimos 40 anos. Não tem nenhuma outra conquista social tão significativa para as pessoas como foi o SUS. A gente viu na pandemia, né? A pandemia. Sem o SUS, você imagina o que teria acontecido. Na bagunça. Então, o SUS, com todos os defeitos que ele tem, e que a gente precisa melhorar o SUS, sim, com certeza, é uma porta aberta para atender a população. Então, a saúde é importante. O que nós estamos propondo no nosso plano de governo? Hoje tem fila para tudo. Nos postos de saúde. O posto de saúde não foi feito para ter fila. Nós precisamos zerar essa fila. Senão, nós vamos ficar enxugando gelo. Nós precisamos reduzir ou acabar com as filas para cirurgia eletiva. Então, nós estamos propondo
para implantar, usar a tecnologia para implantar telemedicina. Hoje, os prontuários já nos postos de saúde, eles já são informatizados. Mas o ideal que seria também lá no pronto-socorro, lá na UPA, lá no HU, lá na Santa Casa, no Evangélico, todos os pacientes que são atendidos pelo SUS, com um cartão, o médico que vai atender hoje aquele paciente que ontem ele teve numa outra unidade, o mês passado ele teve numa outra, ele possa acessar, através do computador, o prontuário dele. O histórico. Isso vai facilitar, isso vai reduzir custo, isso vai abreviar o atendimento e vai aproveitar exames que ele já tem no prontuário. Sim. Hoje, em Curitiba, por exemplo, a telemedicina, que é uma central com médicos, enfermeiros, especialistas, atende 2.000 consultas por dia. 24 horas, inclusive em especialidades. Vamos implantar um novo PAI. PAI é uma UPA de criança, 24 horas. Porque a UPA ela já está aí há mais de 25 anos e é praticamente a única porta aberta para atender criança. Vamos fazer mais uma. Vamos fazer uma UPA de idoso. A UPA de idoso é para atender as pessoas acima de 60 anos. Em Londrina, hoje, temos quase 100.000 pessoas acima de 60 anos. E esse número vai crescer muito nos próximos anos. Fala-se que em 2050, daqui 25 anos, praticamente, a gente tenha 30% da população com idade superior a 60 anos, que vai dar quase 200.000 pessoas em Londrina. Então, nós vamos instalar uma UPA 24 horas para atender idoso, para atender com geriatras, com fisioterapia, e vamos fazer esse trabalho que eu tenho certeza que vai ajudar muito essa população, que tem história, que contribuiu e que precisa continuar saudável. E descansar também, né? Porque se queira ou não queira, 60 anos ali, você já tá quase aposentando ali e precisa pelo menos ter o mínimo de qualidade de vida. Qualidade de vida, mas não vão deixar descansar não, botar eles em movimento aí. Não, sim, vai precisar ter saúde para ter movimento, porque não adianta chegar aos 60 e não ter qualidade de vida nenhuma. Não ter qualidade de vida, é isso mesmo, essa linha. Já, né, puxando nessa parte que você falou da telemedicina, eu queria entender mais na prática, assim mesmo, né? Como que funcionaria esse processo? Tudo bem, você falou, vai aplicar em todos os hospitais, né? Tentar, mas como que seria, por exemplo, a pessoa ia ter o prontuário dela, onde todo mundo poderia ter acesso, mas e questão da consulta, como que funcionaria? Teria um médico responsável por hospital? Como que seria na prática mesmo? Acho que, né, é uma dúvida que o público deve ter mesmo, porque a gente é acostumado a ver as propostas, só que muitas vezes falta a parte prática para a gente realmente compreender. Enxergar. Exato. Hoje os prontuários aqui em Londrina já são prontuários eletrônicos, nas unidades de saúde. Dando um exemplo prático, nós vamos criar uma central com profissionais, com médicos, vai ter lá pediatra, ginecologista, clínico geral, vão colocar cardiologistas e algumas outras especialidades. Mas vamos citar alguns exemplos. Com o passar do tempo, a população, que nem em Curitiba, que eles começaram depois da pandemia, Campinas, depois da pandemia, e hoje eles atendem 2.000 pessoas por dia. A pessoa já sabe onde ligar, não é 0800, é o número mesmo da central, que vai o profissional atender. Vamos dizer que tem uma senhora que ela está com uma queixa lá de febre, ela está com uma queixa de dor abdominal, pé da barriga, e ela tem uma queixa que ela está indo toda hora fazer xixi. Isso é típico de infecção urinária. Aí ela liga para a central, ela passa essas informações, o prontuário está informatizado, ela dá o número, o médico abre o computador, vê os exames, vê o histórico dela, vê que ela não tem nenhuma outra comorbidade, e aí fala, olha, a suspeita é de infecção urinária, eu estou mandando aí para você no seu WhatsApp um pedido de urina, você vai no laboratório, colhe o exame de urina. E pode deixar que o laboratório vai mandar o exame aqui, que eu já vou acessar daqui a pouco para ver o resultado do exame. E confirmou a infecção urinária. Ele manda, ela não precisa sair de casa, ele já manda o receituário para ela ir buscar o medicamento no posto, o antibiótico, ou se não for no posto, ela vai comprar um antibiótico. E daí uma semana, ou 10 dias, ou se tiver qualquer problema, ela volta a se comunicar.
Sim. Ela não precisou ir no posto de saúde, está resolvido o problema dela. Mas vamos dizer que seja um paciente que está sendo seguido no posto. E o clínico atende e ele está voltando lá já pela terceira, quarta vez, e que é muito comum a pressão alta. Ele é um hipertenso. E ele já está tomando alguns medicamentos e não está resolvendo o problema, que ele mantém a pressão alta. O próprio médico, ele faz uma videochamada para quem está na central, o cardiologista que está na central. O cardiologista olha, ele manda o eletro, o raio-x, ele olha e fala, olha, realmente os exames estão bons, ele está com a pressão alta, eu sugiro que você faça o seguinte, que você mude o medicamento. Usa esse medicamento, tal. E aí o clínico geral não precisa gastar uma consulta especializada para mandar com o cardiologista. Numa única consulta do paciente, ele já fez consulta com o clínico e já teve a resposta do cardiologista e provavelmente vai resolver o problema com a mudança do medicamento. Então, esses são pequenos exemplos. Isso vai ocorrer em praticamente todas as faixas. Hoje, em Curitiba, praticamente 95% de quem liga, 2.000 consultas por dia, não precisa ser encaminhado nem para o especialista, nem para o pronto-socorro. Cerca de 5% apenas que o médico fala, não, o seu problema é mais sério, você vai lá para a UPA, ou você vai para o pronto-socorro e vai imediatamente. Então, você veja só, você vai praticamente zerar a fila no posto, você vai diminuir o número de consultas especializadas, né? Mas você tem ainda um outro problema, que é a cirurgia seletiva. Isso não tem jeito. Isso tem que operar. Tem que operar por quê? Vamos pegar um paciente ou uma paciente que tenha lá uma pedra na vesícula. É igual indicação de cirurgia. Pedra na vesícula é igual indicação de cirurgia, porque senão a pedra ela pode migrar da vesícula para o canalzinho que leva a bile até o duodeno, entupir, e aí se torna um caso grave que pode até morrer. Então você tem que fazer os mutirões. Mutirões de cirurgia, muitos mutirões, para você zerar a fila. Porque essa paciente que tem, estou falando essa, no caso de ser mulher, essa paciente, enquanto você não operar, cada semana, cada 15 dias, ela vai ter cólica biliar. E ela vai aonde? Ela vai no posto de saúde. Se você operar, você evita 10, 15, 20 consultas para uma única paciente. Então é o seguinte, você tem que fazer mais com menos recursos, você tem que ter gestão e você tem que ter ousadia para resolver os problemas na área de saúde.